Olá, geminianes! Bem-vindo ao canal A Jornada, eu sou a Lil Moura. Essa é uma previsão para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos para o mês de outubro de 2022. Boa sorte aí, Gêmeos! Vamos ver o que as cartinhas têm para nos dizer. Uma carta para geminianes, por favor. Rainha de Espadas. Engraçado que eu acabei de gravar de touro e a primeira carta que saiu foi o Rei de Espadas. Vocês estão meio conectados, né? E aqui no fundo do deck, Cavaleiro de Copas, o Sete de Ouros, o Cavaleiro de Paus, o Cinco de Copas, o Dois de Espadas e o Seis de Copas. Dois cavaleiros, né? Pode ser aí que no começo do mês vocês estejam ofertando ou recebendo, trocando mensagens carinhosas, né? Ou mais afetivos, tá certo? Pode ser algumas pessoas aqui recebendo um dinheiro, algo que, sei lá, quando, ai gente, algo, me sumiu a palavra, quando você, sei lá, sabe, um dinheiro assim que talvez não fosse tão esperado, né? Sei lá, pedir as contas, o fundo de garantia, uma grana assim, mas pode ser isso para algumas pessoas, tá certo? Alguém que te manda uma grana, enfim, um dinheiro aí que pode aparecer aí esse mês. E vocês aqui talvez num âmbito assim, dois cavaleiros, né, que são duas cartas de ações. Então, talvez nessa vontade de querer estar trocando muita mensagem ou querer estar se locomovendo muito, ou às vezes viajando atrás de romance, tá certo? Só que quebrando a cara, gente. Eu sinto lhe informar, mas assim, eu preciso ser sincera, né? Um pouco de cuidado aí para às vezes vocês não atropelarem um pouco as coisas e acabar se arrependendo um pouco daquilo, vendo que não era tudo aquilo que vocês estavam esperando, porque essa carta aqui, ela me fala muito de uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito romântica e tudo mais, mas às vezes também uma pessoa que ela às vezes promete mais do que ela cumpre, sabe? Algo assim que, ai, tudo muito bonito e tal, mas assim, na hora de cumprir mesmo, fica aqui, ó, a desejar. Ou vocês, né? Porque Gêmeos também tem muito essa coisa da fala, de falar e tal, não sei o que, nananã, mas na hora de cumprir não é tão assim, né, Geminianes? E aqui vocês nessa coisa, nessa empolgação toda, meio que tentando equilibrar duas situações, equilibrar dois empregos ou dois relacionamentos, não sei, né? E vamos tentar entender aí, achei meio confuso. Vamos tentar entender melhor aí. Deixa eu embaralhar as cartas aqui novamente. Precisando fazer alguns cortes, tá certo, geminianos? Sempre que aí começo do mês vocês vão estar lidando com mágoas, né? Talvez coisas assim que aconteceu lá há anos que te magoou e voltando, né? Talvez bem comecinho do mês mesmo, assim, né? Vocês tendo que cortar um pouco esse passado, cortar um pouco essas mágoas, lidar um pouco com elas, né? Com essas promessas que não foram realizadas, será? Vamos ver aqui uma carta para o meio do mês para vocês. Os amantes, eu fiz uma leitura para vocês, eu não sei se foi a de setembro, eu não costumo lembrar das leituras, mas eu tenho amigas que são geminianas e costumam comentar comigo a leitura de Gêmeos, aí acaba que eu lembro por vocês comentarem comigo, que era falando de fazer uma escolha que parece que vocês ainda não fizeram, né, Gêmeos?
fazer alguns cortes, fazer escolhas geminianes. Aqui no fundo do deck, 10 de copas, o carro, o as de copas, a força, o papa e o louco, nossa, e o rei de ouros. Quanto arcano maior, nossa, parece que aí no meio do mês vocês vão estar assim muito plenos, assim, sentimentalmente, né? Talvez vocês consigam fazer esse corte aí no começo do mês, consigam fazer essa escolha e consigam ficar bem, ficar realizados com essa escolha, entendendo que foi um caminho que te traz a plenitude, tá certo? E isso fazendo você se movimentar, fazendo você dar dinamismo às suas emoções, renovar seus sentimentos, renovar suas paixões, tá certo? Botar para fora mesmo aquelas mágoas, né? Depois que você bota para fora e se livra delas, vocês veem que abriu espaço para coisas boas chegarem, né? Tendo que lidar um pouquinho com o ego de vocês, tá certo? Cuidado aí com o ego, mas assim, procurando a sabedoria que vocês têm, procurando a força interna que vocês têm. Vou falar aqui. Pode ter gente casando aí esse mês, hein? Pode ter gente aí encontrando, assim, casamentos, tá certo? 10 de copas, o Papa. O Papa que é uma carta que remete a casamento, né? Remete outras pessoas aqui, talvez estudando questões espirituais, se encontrando em doutrinas espirituais, tá certo? Ou encontrando alguém que vai lhe ensinar, né? Engraçado, a força, o Papa e o louco aqui. Eu achei bem bonito a junção dessas 3 cartas, né? Tá vendo como caminha aqui para algo mais leve, mais solto? Mas ao mesmo tempo tendo uma certa estabilidade, uma certa estrutura aqui do Papa, né? Tendo a força, tendo a garra, parece quando vocês se conectam mais com vocês, quando vocês se conectam mais com o ego de vocês, mais com a espiritualidade de vocês, mais leves, mais livres e mais soltos vocês ficam, né? Mais plenos aqui vocês ficam dando movimento. E aí, se tem uma dica aí para esse mês, se você puder, vai viajar, né? Vai viajar, se puder ir sozinho mesmo, assim, para você mesmo se conectar. Eu sinto que vocês estão precisando se conectar com vocês mesmos, tá certo? Essa força aqui, eu acho que não é tanto questão de controlar o ego, não, mas é buscar o ego de vocês, buscar se conectar com essa força que vocês têm, se conectar com essa garra que vocês têm, né? Às vezes ouvir conselho dos outros, procurar, né, a espiritualidade de uma forma, mas assim, sabendo que a grande sabedoria está dentro de você, né? Mais dentro de você do que fora, assim. Então, parece que meio do mês é isso, assim, se você puder, pega a sua bolsa aí, vai dar um rolezinho, nem que seja perto, nem que seja um final de semana, um dia, mas conecte com você. Vamos ver aí uma cartinha pro final do mês, para geminianes. Olha ela toda linda, a Imperatriz. A Imperatriz, falando em se conectar com você, né? Uma carta de número 6 e uma carta de número 3. E aqui no fundo do deck, o 7 de espadas, com o cavaleiro de copas, com o louco, com o cavaleiro. Gente, só 7 cavaleiros para vocês de ouros, com o 7 de paus e o 5 de copas. Final do mês aí, gente, mais uma vez, cuidado com essas pessoas que às vezes prometem muita coisa, ou cuidado para vocês não prometerem coisas que você não vai cumprir, né? Prometer para as pessoas coisas que vocês não vão cumprir, ou então cuidado com as promessas que vocês recebem, certo? Cuidado com a autossabotagem também, né? Cuidado um pouco com essa malandragem assim.
E é isso, se puder, vai viajar, vai se jogar no mundo, tá certo? Buscar leveza. Às vezes, talvez uma viagem, algo leve, te ajude, inclusive, a se planejar a longo prazo, a se planejar futuramente, tá certo? Mas, assim, eu tô falando pra vocês se jogarem no mundo, mas se joguem de uma forma responsável também, tá certo? Aqui pede um pouquinho de planejamento, vocês também não saírem assim, se enfiando em qualquer enrascada, né? E aqui vocês precisando defender o território de vocês, precisando impor limite às pessoas que aparecem, tá certo? Precisando falar, ó, isso aqui é meu e aqui é meu, ninguém entra, né? E aqui, gente, nas cartinhas, né, a gente tem a rainha de espadas com o 6, né, que é a carta dos amantes ou os enamorados, e o número 3, a imperatriz. Eu sinto que é isso que eu falei ali, né? Vocês vão precisar fazer um corte e escolher um caminho. E não é a primeira vez que eu estou falando isso para vocês, geminianes. Escolher um caminho, tá certo? Cortar e lembrar que quando a gente escolhe um, a gente tem que abrir mão de pelo menos um outro, né? Às vezes a gente abre mão de vários outros. A gente pode ter, sei lá, 7 caminhos. E aí, quando você escolhe um, você está abrindo mão de pelo menos outros 6. Mas aqui é o que pede no momento, é o que pede você fazer os cortes necessários, deixar as mágoas do passado lá no passado, olhar para o futuro. E aqui quando você consegue escolher o caminho, né, quando você consegue tomar a sua decisão, fazer os cortes necessários, você fica aqui, ó, plena, que nem imperatriz, tá certo? No momento de criatividade, no momento de fertilidade, no momento de gestar várias coisas, né? Então, para também quem quer engravidar aí, final do mês é um bom período para isso, tá certo? Mas aí é isso, gente. Eu sinto que vocês podem ter aí um meio e fim do mês muito bonito, muito próspero, mas vai depender de vocês no começo do mês fazer os cortes necessários. Eu estou falando desde o mês passado, né? Ou sei lá de qual mês que eu estou falando, mas eu sei que eu já falei isso antes para vocês. Vamos ver aí uma cartinha do Pergunte ao Oráculo para geminianes. Eita, vamos lá. Silêncio. Afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir sua voz interior. É aquilo que eu falei, né? Aquela hora ali da força, que eu sinto que vocês vão estar precisando conectar com vocês esse mês, né? A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Então é isso, gente. Conecte a vocês. Entendo que nem sempre dá para fazer o perfeito, mas é aquele ditado, né? Antes feito do que perfeito. No mais, eu espero que vocês façam a escolha necessária, né? Para não falar isso aqui mês que vem de novo. E tenham um ótimo outubro, gente.